sejam todos bem-vindos. Sem Vídeos Podcast Vozes da Advocacia. Hoje vamos abordar um dos temas mais emblemáticos da história recente do Brasil, o caso Henri Borel. Um episódio que despertou indignação nacional e trouxe importantes reflexões sobre a proteção integral da criança e do adolescente, a atuação das instituições, a responsabilização dos envolvidos e a necessidade de fortalecimento das políticas públicas e prevenção à violência. Eu sou Margarete Castelo Branco e estou aqui com as advogadas especialistas sobre o tema. Nós temos a doutora Ana Paula de Brito, que ela é a primeira vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, é especialista em direito da criança e do adolescente, direito penal, direito de família. A mulher é uma sumidade do direito, sumidade total. E nós temos também a doutora Ívila Dias, que ela é especialista em direito processual, direito civil, mentora de advogado e CEO na Ívila Dias Advogados. Então, sejam todas bem-vindas. Doutoras, o que significa na prática o princípio da proteção integral prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que o nosso público possa entender o que aconteceu realmente nesse caso concreto? O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, ele vem lá na Constituição Federal e ele fala sobre a proteção da criança em todos os âmbitos, em todas as áreas, em tudo que ela precisa, do mais básico até, inclusive, ao que é o psicológico, o emocional, a proteção física, a moradia, o lazer, o cuidado, o não abandono, a não omissão de socorro, porque aí é importante, como a gente está falando na questão do Henri, você tem o dever de cuidar. Sempre o interesse da criança é o mais importante. Não é o interesse do pai, não é o interesse da mãe, não é o interesse da separação, da briga familiar. É o interesse da criança, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa cada vez mais se tornar um ser humano desenvolvido e crescer sem ter risco para a sociedade. Porque quando a gente não cuida agora, lá na frente, quem tem a responsabilidade, quem vai aguentar as consequências é a sociedade. É verdade. Em relação à perspectiva de gênero, doutoras, o que vocês entendem nesse caso? Foi uma decisão acertada sobre a misoginia? Ou vocês entendem que houve alguma interpretação diferente do que a lei fala? A gente consegue ter acesso a algumas informações, mas a gente não teve acesso ao processo na íntegra, então, assim, não consigo dar uma resposta tão concreta. Temos algumas situações que a gente pode analisar. Ao meu ver, não visualizo, assim, qualquer tipo de misoginia, né? Na verdade, quando houve o indiciamento ali do padrasto e da mãe, né, se tinha bastante indícios de uma situação de possivelmente um homicídio culposo, um homicídio doloso. Quando a gente chega ali na sentença, o que a gente consegue observar é que ela foi perdoada, né? Existe um perdão judicial. Eu recordo do caso daquela atriz Cristiane Torlone, que houve uma situação parecida com ela, parecida entre aspas, né? Parecida no sentido, ela ia saindo com o carro dela na garagem, me parece que o que a gente sabe é que ela, sem qualquer intenção, atropelou o seu filho, né? Na época, eu me recordo que foi uma situação muito falada e ela também recebeu o perdão judicial, porque para o entendimento do juiz foi as consequências da perda, que foi perder um filho, são muito maiores do que você encarcerar aquela pessoa. Esse foi o entendimento da juíza nesse caso. Acredito que esse seja o entendimento da juíza também no caso do Henri Borel. Se está correto, não sei, não consigo dizer se está correto, se está errado, mas esse foi o entendimento da juíza, né, exatamente a esse caso do perdão da mãe. Então você está fazendo uma comparação, uma analogia, vamos dizer, sobre o dolo. O dolo em relação ao que aconteceu com a Cristiane Torlone e o filho e em relação ao que aconteceu com a mãe do Henri Borel. Então, eu não consigo dizer que foi a mesma situação, eu comparo que foi o perdão judicial, para ambas houve o perdão judicial, mas eu não consigo comparar exatamente, porque são situações diferentes. Uma coisa é você contar nos autos, né, você permitir, né, ter aquela omissão em relação ao seu filho. No caso do Henri, ela foi condenada, foi pela omissão, né, de ela não ter garantido, como a doutora estava falando, garantido e protegido essa criança, como é o nosso dever, e o dever dos pais também. A juíza entendeu que as circunstâncias já estavam punindo ela, e que, assim, carcerar
seria uma punição muito inferior em relação à punição de ter perdido o filho. Esse foi o entendimento da juíza. A doutora Ívila estava conversando com a gente agora, ela fez uma analogia do caso da Cristiane Torrone, onde ela atropelou, né, sem intenção, o filho menor, e ela obteve o perdão judicial. E ela comparou com o caso do Henri Borel. Então, em relação ao dolo, gostaria que a doutora fizesse algumas considerações sobre isso, para que o público possa entender o que é um dolo eventual, a culpa e o dolo. Quando a gente fala sobre o Henri Borel e o caso da atriz Cristiane Torrone, eu entendi todo o raciocínio que a doutora Ívila está trazendo. Ela está tentando demonstrar que há talvez uma dúvida mais presente na questão do que aconteceu com a Monique, a mãe do Henri. Porque na questão da Cristiane, que atropelou o filho, ficou comprovado que foi um acidente. Então, não houve, de fato, uma intenção. Já no caso da Monique e do Jairinho, que há uma dúvida, é perdão judicial, por exemplo. Certo. É o perdão judicial. Quando a gente fala do perdão, a gente pensa muito assim, poxa, ela perdoou, como ela fez tudo aquilo. Ela planejou, ela que de fato, ela se uniu com o Jairinho para matar a criança. Não tem ódio de mim, viu? Aqui é uma análise jurídica. Não, gente. A gente precisa pensar, a gente tem que pegar todas as provas, pegar as testemunhas. O direito penal, ele é um direito daquilo que tem na lei e você dá o direito e a sentença. Ele não é um direito vingativo. Então, o clamor social, ele é um vingativo. Ela, por exemplo, o perdão judicial, ele só existe quando é um crime que é culposo. Não vai existir o perdão judicial com dolo. Ela não cumpriu, saiu livre. Saiu. O que tem de pena que foi decidida em omissão de tortura saiu por conta da declaração penal. Saiu por causa do perdão judicial? Não. Mas por que, doutora, que foi culposo? Porque ela nunca imaginou que aqueles maus tratos que beiram tanto a tortura, que foi condenado com tortura, fosse causar a morte. Ela não teve a intenção, ela não se uniu. Vamos aqui, Jairinho, vamos aqui torturar. Não foi assim. É o que o júri entendeu, não foi a juíza. O júri entendeu e a juíza, com base no que o júri entendeu, ela decidiu daquela forma. Foi feito todo um histórico de que ela não sabia sobre violências, né, os abusos que o Jairinho tinha com as suas namoradas e com os filhos de suas namoradas. É tanto que bastou o Henri falecer, uma das filhas da ex-namorada veio falar e disse até mesmo no depoimento que se sentiu culpada porque não denunciou antes. Dentro dos autos que tem, é que ela achava que ele era um príncipe encantado. Ele era conhecido na Câmara dos Vereadores como Príncipe Jairinho. Então, a mulher nunca entra no... Vamos puxar ali para o lado do protocolo de gênero, né? Aqui para o lado do direito da mulher, saindo um pouco da questão da criança. Né? Assim, mal comparando, porque assim, havia uma mensagem nos autos sobre a tortura que a criança estava sofrendo, havia essa comprovação, né? Inclusive ela colocava, ai, coitado do meu filho. Então, assim, ela realmente foi omissa nesse sentido, porque é uma prova documental que está lá e não há realmente o que se questionar. No entanto, segundo o promotor de justiça, né, houve uma manipulação na quesitação. E é isso que deve estar sendo investigado e apurado, porque, segundo ele, a juíza interferiu diretamente usando o protocolo de gênero. A gente fala se houve ou se não houve misoginia, é importante a gente prestar atenção que está caindo muita gente em cima da juíza, mas a juíza decidiu com base no que veio do júri. É o júri que decide. Aí se houve nulidade, se não houve nulidade, se ela... Aí é outra história. Então, a gente precisa também ter esse cuidado. É compreensível, porque desde o começo foi noticiado diversas coisas que colocam como ela sendo uma mãe desprezível. E, apesar disso, pouco foi noticiado as dúvidas dentro do processo, indo para o direito penal. Porque se a gente for para o direito da criança e do adolescente, e o da família, isso, a gente tem uma ideia diferenciada. Mas o direito penal tem seu próprio código e sua própria lei. O Código de Processo Penal, Código Penal. O julgamento não é sobre Monique, o julgamento não é sobre Jairinho, o julgamento não é sobre Leonel. O julgamento é sobre o crime que aconteceu com a criança. Mas
Quem vai ser condenado com base nos fatos, nas provas, nas testemunhas, inclusive na perícia, eu não sei se vocês sabem, mas o perito foi condenado, o perito que fez do Jairinho, porque a perícia foi comprovado que ele modificou. Não foi só o Jairinho e a Monique, não. Então, tudo isso é importante a gente observar. Por isso que ela baseou-se em protocolo de gênero histórico, que ela não sabia, e ele era abusivo, e ele era manipulador. Tem um histórico de que ele dava remédio para dormir, misturado com vinho, com ansiolítico, porque ela disse que sofria de ansiedade. Então, tudo isso, para uma pessoa que é vítima de violência psicológica, física, ele tem até um histórico de que ele também teve uma vez que bateu nela. Então, isso faz com que a pessoa sinta receio. Uma mulher que sofre violência, ela tem receio, normalmente medo de denunciar. É o caso da Monique? Não sei. Quem decidiu foi o júri, certo? Mas, com base nas provas, foi o que o júri decidiu. Então, a gente precisa observar isso. Eu não estou dizendo que ela é inocente. Se eu for puxar para o lado emocional, você pode me ver aqui muito chateada com ela. Mas se eu for puxar para o lado legal, jurídico, aí a gente entende que a sentença, a decisão da juíza foi legal. Ela não fugiu o que diz a lei. Talvez na questão de nulidade dos quesitos, e tem que ver. Gente, ela Aí, ó. De quem é esse aqui? É da minha menina. Da minha menina, eu imaginei ela. Vamos tirar uma foto de todo mundo. Volta pro podcast. Chegou a estrela do podcast. Gente, ela tirar uma foto de todo mundo. Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Sem Venhas, Vozes da Advocacia. Que aqui já sabe, a toga merece respeito, mas não o silêncio. Cadê meu martelo? Daí, doutora? Vamos ajudar. Vamos aqui, vá. Então, hoje vamos abordar um dos casos mais emblemáticos da história recente do Brasil, o caso do Henri Borel. Um episódio que despertou indignação nacional e trouxe importantes reflexões sobre a proteção integral da criança e adolescentes e a atuação das instituições, a responsabilização dos envolvidos e a necessidade de fortalecimento das políticas públicas de prevenção à violência. Também vamos analisar esse caso sobre a perspectiva de gênero, compreendendo como as relações de poder dependente da dependência emocional, a violência doméstica e ciclos de abuso podem impactar a proteção da criança. Para essa importante conversa, recebo a doutora Erivânia Bernardino. Vamos lá. A estrela do podcast. A doutora Erivânia Bernardino, a nossa convidada especial, é a presidente da Comissão da Infância e Adolescente da OAB Ceará e também trabalha juntamente com a primeira-dama da nossa Leste. Olha que bacana. Essa moça aqui tem uma experiência gigante em relação ao direito da criança. Além das advogadas, doutora Ivila Dias e doutora Ana Paula de Brito. Quando falamos sobre violência contra a criança, não estamos falando apenas de um fato jurídico, estamos falando de vidas, de famílias e de uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade. O caso Henri Borel nos convida a refletir sobre o que ainda precisa ser feito para que nenhuma criança seja invisibilizada diante dos sinais de violência. Doutora Erivânia, enquanto presidente da Comissão da Infância e Adolescente da OAB Ceará, qual a principal reflexão que o caso Henri Borel trouxe para o sistema de proteção da infância? Primeiro, um caso muito triste, que deixa todos nós muito doloridos, mas um momento de muita conexão, tá aqui no Sem Venhas.
E eu tenho um prazer tão grande de estar aqui nesse podcast com voz da advocacia, voz de mulheres da advocacia, que eu conheço a trajetória, que tenho grande admiração. A doutora Ana Paula, por exemplo, é membro da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente, então tem grande contribuição a dar nesse tema, e estar com as doutoras também, que tem grande trajetória na advocacia, uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, porque é um tema muito triste, que dói a todos nós, que impactou profundamente a sociedade, mas uma alegria receber o convite. O caso Henri Borel, ele traz para a sociedade um flagelo, uma dor de nós não termos agido antes. Se você parar para pensar, e você que está aqui nos assistindo, imaginar que em 2017 nós criamos uma lei para que fosse trabalhada a 3431, eu gosto muito do número dela, porque é indo e voltando é o mesmo número. Então, e cria um sistema para cuidar de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência. Ora, se nós, na Constituição de 88, nós temos o artigo 227, criança e adolescente é a absoluta prioridade. Dizer isso é muito forte. Se eu digo absoluta prioridade, não estou dizendo só prioridade, estou dizendo acima de qualquer outra, antes de qualquer outra. Veio o ECA em 90 e foi muito forte. Até hoje, o Estatuto da Criança e Adolescente é a lei de uma das legislações mais modernas do mundo, que trouxe um novo paradigma, o da proteção integral, e trouxe um tripé: família, Estado e sociedade. Quando eu digo família, Estado e sociedade, eu estou dizendo uma coisa muito forte para a família. O filho não lhe pertence, exclusivamente. Você não faz com o seu filho o que você quiser. Eu não posso açoitar meu filho, livremente, porque ele não me pertence, ele não é um objeto. Nós quebramos um paradigma, porque antes disso, o paradigma do menor, de menor, era o paradigma que pertencia à família. Se ele é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Então, primeira coisa, ele é o sujeito de direitos. Eles têm o cuidado da família, eles têm o poder familiar, que na verdade é um poder dever, de dar guarda, de dar sustento, de dar educação, de dar afeto, de engendrar valores, de ter um conhecimento formal e moral, educacional, que prepara aquela criança, aquela adolescente para ser um adulto e prestar uma função social à sociedade, como todos nós estamos prestando aqui através desse podcast. É muito forte dizer isso. Quando eu digo isso, eu quero dizer que a qualquer situação que acontece com a criança e adolescente é uma responsabilidade conjunta. Você que está aqui nos assistindo, não é advogado, mas que gosta desse bom papo que tem aqui, porque eu gosto demais, mas sou advogado. Eu acredito que tem pessoas que não são da advocacia e gostam também, muito, porque é bem assistido. Então, saiba que essa criança e adolescente, que é seu vizinho, está na sua frente, você está passando na rua e você fecha aqui no semáforo, ela vem limpar seu carro, ela é uma responsabilidade sua. Uma responsabilidade minha. Uma responsabilidade da família. Uma responsabilidade do poder público. Compartilhar. Quando eu digo isso, a pessoa fica, não, peraí, quem pariu Mateus, que balance. Que é uma frase patriarcal, de um tempo que nós acreditávamos que o filho pertencia à mãe. E o Estado brasileiro já colocou isso em lei. Por isso que eu digo, a grande diferença entre a justiça e a lei são os operadores do direito. Porque eles conseguem pegar a lei e dizer, não, mas não é justa. É necessário judicializar. Então, e às vezes ir para o STF e dar uma nova interpretação psicológica ao que está na lei. Mas tivemos uma lei, a primeira lei desse país que fala a palavra mulher, ela é a lei do ventre livre. Que o nome é horrível, mas que vai dizer o quê? Os filhos nascidos da mulher escravizada, eu estou falando escravizada, mas não falava assim, falava escrava, da mulher escrava, são livres. Ou seja, os filhos da mulher. Ou seja, só tem um. Porque não existia o conceito de paternidade. Olha como a gente avançou enquanto sociedade. Falando de uma coisa boa, nós avançamos enquanto sociedade. Porque hoje nós temos que há uma relação parental e a responsabilidade é conjunta. Nós saímos de pátria, o poder do pai, para o poder familiar, o poder de ambos, do pai, da mãe, do pai, da mãe, seja como filho. Por mais que eu garanto os direitos fundamentais que estão no ECA, eles não alcançam os direitos fundamentais. Os filhos da doutora Ana Paula, que coisa linda, que eu já sei que é da filha dela, e a quinta série que mora em mim, não para de querer apertar isso aqui, mas os filhos, tá cantando. Ensina também. Que mora em mim não deixou eu parar de apertar. Eu disse, eu vou fazer isso ao vivo, que é para deixar ela desesperada. Com zelo, com empenho, com educação, com efetividade, com carinho, não é a realidade das crianças desse país. E a gente muitas vezes pensa que vulnerabilidade é igual a pobreza. A gente pensa que a criança que está na extrema pobreza é uma criança vulnerável. E tem suas vulnerabilidades. Não ter saneamento básico, por exemplo,
É uma extrema vulnerabilidade que a criança vai estar adoecida, vai estar sofrendo. Não tem acesso à educação de qualidade, inclusive é um objetivo do desenvolvimento sustentável que a ONU nos deu até 2030 para a gente cumprir. É uma dor. Agora, muitas vezes, na elite, nas mais altas castas de classe desse estado, desse país, tem criança sofrendo. Se a violência é intrafamiliar, a quem vai socorrer essa criança? Porque quando nós aqui estamos numa discussão intrafamiliar, e todos nós temos discussão intrafamiliar, a gente tem um pequeno dissabor, a gente liga para uma amiga, vai para um barzinho, relaxa, né? Conversa, vai para academia, volta e conversa, porque nós somos adultos. Eu não estou falando de violência, estou falando de desconforto. Acontece, não estou falando de violência, que violência é outra coisa. Quando uma criança ou adolescente tem um desconforto, eu não estou falando de violência, desconforto, ele faz o quê? E quando, vamos piorar, chama a mãe. Chama a mãe, chama o pai. E quando é a mãe e o pai que causa isso? Agora vamos pensar na violência. E quando é uma violência? Primeiro por quê? Ele se retrai, né? Primeiro porque essa violência, muitas vezes, ele não entende. Ei, bote a cabeça de criança. Ele fala de criança, às vezes tem o olhar do adulto. A criança, às vezes, não entende. Às vezes, uma criança que nunca sofreu um tapa, graças a Deus, se você levanta a mão e faz assim, ele não entende. Ele pensa que é uma brincadeira. Se você faz isso com uma criança que já sofreu uma violência, que fala isso sou eu, sou pesquisador do tema, e faz isso, ele se assusta. Por quê? Porque ele já sofreu. Agora, quem nunca sofreu e passa a sofrer é um reconhecimento de um estado de violência, porque ele não tem esse conhecimento. Então, quem vai ficar observando? E aí que eu falo, a responsabilidade da sociedade. Se a sociedade não estiver vigilante e pensar que o filho do vizinho também é uma responsabilidade minha, tem uma frase, é do movimento da adoção. A dona Ana Paula estava comigo essa semana, num evento da adoção, que é assim, ó, se nenhum é meu filho, todos são. E se a gente compreender isso como sociedade é muito importante. Mas em 2017, a gente criou o sistema para cuidar de crianças. Entendemos, olha, mesmo que nós tenhamos o ECA, acontece que criança adolescente ser vítima ou testemunha de violência. Criamos um sistema. Quando a gente criou esse sistema, e aí eu faço autocrítica a todos nós, porque a autocrítica não é o poder público, é o governo, é o Estado, é a sociedade que não ficou vigilante. Nós não criamos um instrumento para a violência intrafamiliar. Ora, vou dar um dado a vocês. Mais de 80% das violências sexuais acontecem intrafamiliar. Olha, se violência sexual, que para mim é a mais famigerada das violências, porque é aquela que eticamente é impossível de justificar, né? É impossível. O homicídio é terrível, mas eticamente há homicídios que é possível justificar. Alguém atirar em mim, pronto, alguém foi atirar em mim, eu tomei e aconteceu. E ficamos ali titubeando e um tiro. Foi quem? Foi eu? Foi ele? Pronto, eticamente justificável. Não estou falando juridicamente, porque aí tem outra discussão. Eticamente, a violência sexual não tem justificativa ética. Não tem. Eu encontrei uma criança de 0 a 5 anos e cometi uma... Não comporta na mente e no coração de nenhum de nós, eu acredito que nenhum de quem está assistindo. Não comporta. O aumento da violência sexual de 0 a 5 anos é aterrorizante. De 0 a 5 anos é aterrorizante. Pois bem, se é intrafamiliar, como é que eu faço para operar? Como é que eu faço para operar? Onde eu denuncio, né? Porque primeiro eu tenho que visualizar. Ora, se o algoz está no lar, não vai ser o algoz que vai enxergar e vai denunciar. Se o algoz está no lar, muitas vezes esse algoz, a família tende, eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo que existe, a família tende a abafar. Vamos resolver aqui mesmo. Vamos afastar, vamos fazer aquilo. E quem vigia? O cuidador. Então, a sociedade tem que entender que... Eu digo isso por quê? Porque no caso ali, Borel, por exemplo, a babá observou. A babá buscou a mãe. A mãe, eu estou falando só casos práticos que estão na mídia, não tenho conhecimento dos autos do processo como as colegas têm. Mas falou para a mãe. A mãe, segundo a babá, em depoimento, não operacionalizou o atendimento à criança de imediato. E a babá, com medo, porque era um homem poderoso, poderia ter feito. E eu não estou culpabilizando a babá. O culpado é o algoz, tá? Eu estou dizendo o que, se acontecer hoje, na sua vizinha, o que você pode fazer. Ele não diz que 100. Você não precisa dizer seu nome, você não precisa dizer seu endereço. Você pode até pegar o microfone desse, que eu estava vendo nesse brincando que eu dou da Paula, e fingir a voz. Ou aqui é... Pode.
E você vai dizer assim, olha, eu estou suspeitando porque a UECA é tão maravilhoso que você não precisa ter a confirmação. Basta a suspeita. A lei fala assim, a suspeita ou a confirmação. No ato de suspeita, não diz que sim, já engendra. Aí você diz assim, mas não dá em nada. Primeiro pensamento, dá muito. Porque a rede pode até demorar, mas vai chegar. O conselho tutelar tem uma função conexa, que eu também posso fazer uma denúncia anônima para o conselho tutelar. Então, me dizer, diga pelo menos qual é a casa, a cor do portão. Para o conselheiro saber onde é exatamente. Isso é muito importante. Mas vamos voltar no tempo, Maria Borel. Se digamos que ela tivesse feito isso, naquele momento histórico nós não tínhamos a lei, Maria Borel. Que o grande diferencial da lei, eu vou deixar a menina falar, porque oh, meu Deus do céu, eu tô amando. Eu converso. Você tem uma experiência gigante sobre isso. Eu sou do interior, sou de calçado. Quem sempre tem calçado do interior, conversa que é uma beleza, né? Mas é bom, ela trouxe um panorama histórico de tudo isso, como também da importância do conselho tutelar, né? Porque muitas vezes a gente esquece que tem essa ferramenta. E não é só o Ministério, a gente não Ministério Público. Você vê um monte de três tagarelas falando assim, se calando na frente de uma pessoa, porque o negócio tá bom. Deixa eu lhe dizer, a doutora falou uma coisa maravilhosa, doutora Margarete, porque a gente pensa tanto que criança não é a absoluta prioridade. A gente não incorpora isso. Você pensa com você, eu estou pensando por mim. Que me diga aqui, pensa você em casa, não interrompa com as meninas. Você já voltou para a eleição do conselheiro tutelar? Eu votei uma vez. Eu nunca votei. Olha a reflexão. A gente não vota. A gente não. Por quê? Porque a gente acha que é uma coisa menor. Então, quem ganha? E é menor nem sempre, e que não funciona. E nem sempre vai ganhar aquele que tem mais atribuição para a infância. As pessoas vão dizer, eu não estou dizendo isso, mas as pessoas dizem, não tem atribuição da infância, não conhece. Ora, nós que somos aqui pensadores da existência em sociedade, a gente tem que pensar, peraí, eu faço questão que seja alguém que tem relação com a infância, que conheça as leis, que conheça. É um voto dos mais importantes, porque vai cuidar da absoluta prioridade. E a gente abandona, enquanto sociedade, porque a gente pensa assim, vou dizer como é que a gente pensa? Eu cuido do meu filho, eu pago o plano de saúde, eu pago a escola, eu zelo por ele, eu dou amor, dou carinho, levo para terapia, levo para o karatê, levo para o balé, levo para... Então, se os meus estão protegidos, tem o que pensar. É importante aqui fazer uma observação no que a doutora Eri, a gente chama de doutora Eri, viu? A doutora Erivânia Bernardino, né? Tá falando, o quê? É que quando se fala do dever, do cuidado com a criança, não é só a mãe, o pai, não, nem a babá que está lá trabalhando, não, somos todos nós, somos professores também, né? E ainda tem uma observação aqui, vírgula, porque se você não tiver o cuidado, você entra numa omissão de socorro, numa omissão de tortura. É difícil, eu não estou nem falando do caso em tela, mas só no impacto dele, porque tem muito pormenores. Um caso como esse tem muito pormenores. Se a gente tem um olhar de fora, a gente pensa, se a responsabilidade parental é compartilhada, com todo respeito a todos os atores da cena. Com todas as venhas. Com todas as venhas. Aí não é sem venha, não é com todas as venhas. Mas você fica pensando, e a responsabilidade parental desse pai? Se o menino disse a ele que não queria voltar, que tinha tido algum tipo de situação, eu digo isso porque vi uma entrevista dizendo, meu filho disse que não queria voltar para casa naquele dia. É uma responsabilidade parental. Flagelo de não ter antecipadamente sobre essa questão. E aí foi um debate que eu não vou me adentrar. Não, é só para reforçar. Nesse sentido, existe a questão familiar do divórcio, da guarda, da parentalidade, né? Que isso não foi discutido. Até foi um questionamento que a Ana Paula fez. Mas por que esse pai não prestou atenção, não foi atrás de saber o que estava acontecendo? Acho que nem imaginou que fosse chegar o que... É o nosso discussão. Tanto por isso que é culposo, o crime é culposo, não é doloso. Porque se fosse doloso... E assim, eu não estou discutindo nenhum caso em si. Eu estou discutindo aí de alerta para nós. Pois é, porque as questões familiares, hoje, os pais, eles entram com muito pedido de guarda, achando que transformar uma guarda que é compartilhada em unilateral vai resolver, mas não vai. Porque existe a convivência. Então, é um direito fundamental da criança. É da criança, não é do genitor e nem da genitora. E, amiga, e provar uma convivência assistida, até você conseguir provar a criança pena, né? Um pedaço. E só para concluir o pensamento, se você, então, a pergunta objetiva, né, dela foi, e o que é que a Eri Borel traz de novidade?
Ora, se eu no sistema que eu tinha lá, que eu não tenho, desde 2017, que vai tratar da vítima e testemunha, me faltava uma lacuna. O que eu faço para as medidas protetivas quando elas são urgentes? O que eu faço? Quando eu tenho urgência, eu vou esperar, digamos que a babá tivesse feito uma denúncia, a mãe tivesse feito uma denúncia, ou o pai tivesse feito, se o pai suspeitava, faltou com o dever de parentalidade, que tinha que fazer imediatamente. Mas tudo bem, vamos fingir que um deles fez. Qual era o instrumento que eu tinha? Urgente. Naquele espaço nós não tínhamos. Não tinha nenhum, porque não existia. O instrumento de urgência. Nós teríamos os conselheiros tutelares. Pronto, nós teríamos Era ações de urgência, administrativas. do Ministério Administrativa de urgência. Nós já tínhamos. Por exemplo, desde 90, o Conselho Tutelar tem, por exemplo, o acolhimento institucional emergencial. Não era o caso, mas eu estou dizendo só. Judicial, de emergência, de urgência. Administrativo nós não tínhamos. tem, porque até mesmo assim, Agora, jurídico nasce com a lei Henri Borel. Nós precisamos romper as dores para apresentar. É difícil, porque na história desse país é sempre assim. Do luto a luto, né? É sempre assim. Nós sempre temos um caso muito emblemático, muito sofrido, para que nasça a coletividade, repense. É muito característico da nossa história. Sim. É o famoso só fecha a porta depois que que o ladrão roubado, que o ladrão entra. Pois bem, ali nasce o conjunto de... Nós já tínhamos conjunto de protetivo para levar ele no tempo. De urgência, 48 horas o prazo. Temos, né? Mas daquele período já existia a Lei Maria da Penha. Ora, se a mulher é um segmento social prioritário, artigo 226, parágrafo 8º, cuidar de cada pessoa da família para que evite a violência, para não ter violência, criança e adolescente não é um parágrafo, é um artigo 227, poderosíssimo, constitucional, que diz que é a sua prioridade. Então, assim, temos que fazer a autocrítica societária. E do nosso legislativo, do nosso executivo federal, nós não pensamos na violência familiar, dar um remédio equivalente. E nós conseguimos com a Lei Henri Borel, porque agora o prazo é 24 horas. Porque antes você tinha que morrer de batalhar, como diz a Margarete, no direito de E a família. gente está falando da lei. Ora, entre a lei e a efetividade, existe um elo que conecta os dois, política pública. Se você me disser, e hoje? Se uma criança ou um adolescente acontecer caso parecido, eu vou buscar o conselho faz a emissão de medida protetiva de urgência da lei Henri Borel, conforme tem algumas delas, faz requisito ao Ministério Público. E o Ministério Público consegue fazer? Consegue fazer. E a delegacia, que também tem algumas das medidas que podem ser feitas pelo próprio delegado. Converse com os colegas advogados, dificílimo. Eu não estou falando da delegacia especializada. É especializada, como o próprio nome diz, é especializada. Já sabe. Mas eu estou falando que nós somos um estado, um país, tem 5.000 municípios. Mais de 5.000 municípios. Então você vai ter município que não tem delegacia, desses 5.000. Que nem delegacia tem. Você Por vai isso ter a importância do advogado, hein, gente? você vai ter município que não tem delegacia especializada. A grande maioria. Você vai ter capitais que vão ter delegacia especializada que não funcionam no final de semana. O maior índice de violência são finais de semana. Que não funciona à noite. O maior índice de violência de dia, um não está na escola. Por isso a importância das advogadas. Se você não tem acesso a advogadas que tenham capacidade de unificar o conhecimento do direito penal com o conhecimento do direito da criança e adolescente, você não consegue andar. Porque às vezes você é um excelente criminalista. Excelente, conheço grandes colegas excelentes criminalistas que não têm a expertise do direito da infância. É por isso que a OAB é tão importante, que as comissões a gente faz esse apoio, suporte aos colegas. Um dá a mão para outro e ninguém solta. Ninguém solta de jeito nenhum. É a importância tão grande da nossa OAB, que recebe, e a sua grande expertise, que pode ser algo que eu não conheço. Eu não milito do criminal, então, mas eu milito da infância. Então, às vezes, eu bato a porta do meu pau e me ajuda. a família, né? É família criminal. Me Exatamente, ajuda. a vulnerabilidade Me ajuda. da criança. Então, às vezes você tem uma grande expertise no conhecimento da infância e o colega não tem, ele tem uma grande expertise do criminal, e a gente se ajuda. Mas a importância do advogado num momento como esse, porque, acima de tudo, nós temos instrumentos para tratar isso. Né? Para você ter uma ideia, uma criança ou adolescente, ela não vai poder ser ouvida. Digamos que denunciou, o Henri fosse ser ouvido. Ele não podia ser ouvido por alguém que não tivesse um certificado
que é um técnico capacitado para a escuta especializada. Hoje nós temos. Porque senão poderia revitimizar. Essa escuta só tem no direito de família, a escuta especializada. Mas essa outra escuta só com a lei. Então, eu tenho uma escuta especializada. Com a escuta especializada, eu tenho a obrigação de proteger ela. Não é para procurar o agressor, é para fazer a proteção para a criança. Vamos tirar uma rio. Vamos colocar uma menina em situação de violência, que pode ter sido a pior das violências, violência sexual. Eu digo a pior porque tem uma pesquisa do Diário do Nordeste, fez aqui no Ceará, e mostrou o seguinte, que a mulher cearense tem mais medo de ser violentada sexualmente do que de morrer. Olha como nós somos mulheres, temos a nossa dignidade humana. Porque assim, a cearense prefere a dignidade moral dela, né, do que me mate, mas não tinha dignidade. Assim, eu achei uma pesquisa que me doeu muito ler. Pois bem, digamos que foi uma violência sexual com a menina. Ora, o que a escuta faz? Ela vai buscar por elementos da psicologia, do serviço social, acolher aquela menina, aquela família e entender o que aconteceu. Porque talvez eu precise fazer profilaxia de urgência, ou eu faço nas primeiras 72 horas, ou ela pode ter uma IST, uma gravidez desejada. Então, será que houve, de fato, a introdução? Ou não? Ou porque se não, hoje em dia não necessariamente precisa dar penetração. Exatamente, então precisa ter a cópula. Ora, não, se não, por que eu vou mandar a menina para o IML, para a PEFOS, a depender do estado, tem nome diferente, para que faça o exame? Por que se eu já soube que não houve? Eu vou revitimizá-la? A grande ideia é, eu faço a escuta para proteger a menina, ou eu vou mandar para fazer profilaxia sem ter tido introdução? Para quê? Para prejudicar hormonalmente os hormônios daquela menina, um trauma maior? Então, a ideia é não revitimizar. E aí eu já digo para os colegas da advocacia que a OAB, como sempre, segurando em nossa mão, assim, a OAB segura em nossa mão, de verdade. Nossa mãe Cris, né? Sim, a nossa voz maior. E aí, falando da doutora Cristiane, que tem um olhar muito sensível, eu acho que é notório como as comissões que são de quesito social, que são as vozes da sociedade, eu digo sempre para ela que é a casa da cidadania, doutora Cristiane, se é a casa da cidadania, as vozes que ecoam são das mulheres, da criança, do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, são os mais vulnerabilizados, é visibilizar os invisibilizados, é o papel da advocacia, Então, se é nosso papel, a doutora Cristiane já nos autorizou a fazer um curso sobre revelação espontânea e escuta e depoimento especial, as 3 grandes fatores que a Lei 13431 lá em 2017 trouxe para a advocacia se apropriar disso. Vamos lá, onde é que se escreve? Para a advocacia se apropriar disso. Quando é que eu tenho que exigir que o meu cliente, aquela criança, para ser protegida, exijo a escuta, o profissional da escuta? Quando que tem esse primeiro contato, é muito importante. Quando é que eu não permito que ele seja ouvido novamente? Não, já foi ouvido na escuta, não tem que ser ouvido de novo, não, porque eu não vou revitimizar a violência institucional. Quando é que eu vou saber que obrigatoriamente tem que ser encaminhado para um CRAS, para um CAPS, para um CREAS? Qual desses nomes que são a rede de encaminhamento, obrigatoriamente a advocacia tem que cobrar? Qual que a função aconteça hoje do Oi Sol? Uma maravilhoso. Já vou, olha, se você falou Oi Sol, doutor Humberto, membro da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente. Maravilhoso. Olha, o Oi Sol, todo mundo aqui, não sei se conhece, mas se não, bote aí no Google que você vai achar, que tem uma função essencial, porque na hora que você liga para o Disque 100 aqui no Ceará, você liga para o Disque 100, que você acha que tudo, liguei e acabou. Aquilo ali gera um protocolo dentro de um sistema chamado Oi Sol. Bote aí, Roberto, essa é propaganda sua. Do governo do Estado, da Secretaria de Direitos Humanos, aqui no Ceará, junto também da SPS, Secretaria de Proteção Social, o grande advogado, o Roberto, que está à frente. Você entra no Oi Sol e fica monitorado. E aquilo ali é encaminhado para a delegacia, é encaminhado para o Conselho Tutelar, encaminhado para a rede do CRAS, do CRES, do que for preciso. Entra na rede, realmente, né? Na rede. A eficiência da rede vem toda pela Oi Sol. Para você sentir confiança, porque às vezes a gente diz, não vou nem ligar não, que não dá em nada. Cara no brasileiro, né? Quando você tem uma ideia, fica um balãozinho, eu digo porque eu uso o Sol, fica um balãozinho assim, faz 3 dias que o conselho não respondeu. E o pessoal que está lá, acompanhando, faz, ei, por que vocês não responderam ainda? Entendem? É assim, é fundamental fazer esse acompanhamento. Para fechar o tema do Henri ainda, da proteção, o que mais me dói, no caso do Henri, é a gente não, é o que me dói ainda hoje, é a gente não ter chegado.
A gente tende a pensar que criança é fantasiosa. E é. A gente tem que acreditar. E eles estão na fase de fantasiar. Eu lembro que eu, quando era criança, eu tinha um desenho animado. Mas assim, eu sou 40 mais, vocês são mais você jovens. pode então assistir não o vou He-Man. lembrar demais. Foi não? Mas tinha um que era assim, ó. O Fantástico Mundo de Bob. Eu lembro. O Fantástico Mundo de Bob é maravilhoso. E a cabeça da criança é aquilo. Mas às vezes, e aí eu deixo o alerta, às vezes tem um conceito que é revelação espontânea. A revelação espontânea da criança e do adolescente se dá de forma tortuosa. É num desenho que ele faz. Olha, além de presidir a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, eu coordeno o Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa. Lá a gente está fazendo um programa, o segundo ano desse programa, chamado Selo Alesse Conceito Tutelar. A gente trabalha com os conceitos tutelar por adesão. Nesse ano, o programa, um sucesso. 157 municípios aderiram. A gente capacita o Conselho Tutelar. 184. 157. A gente capacita o Conselho Tutelar desde março, vai até outubro. É um dos programas lá do comitê, viu? É assim, oh meu Deus do céu. Até outubro. Esse Conselho Tutelar, a gente trabalha esse ano lá no comitê, é o DS5. Igualdade de gênero, empoderamento de mulheres e meninas. Aí você diz, então vocês estão trabalhando só meninas? Não, a gente está trabalhando criança e adolescente. Agora, a gente sabe que para o conselheiro, para a conselheira, ele baseado em evidência, política pública baseada em evidência. Quais são os flagelos e as dores que mais acometem criança e adolescente? Meninas, violência sexual. O período mais perigoso para uma mulher viver é dos 12 aos 17 anos. Nossa, porque é o período que mais acontece violência sexual. Quem diz isso sou eu. Quem diz isso é o Anuário Estatístico da Segurança Pública. É o período mais perigoso para uma mulher viver, é ali, dos 12 aos 17 anos. Pois bem, então, a gente está capacitando o conselho para que ele consiga agir na hora que ele vê, ou que ele sabe, ou que ele suspeita de uma menina vítima de violência. Inclusive, tem uma das professoras, a dona Cristina, lá do Paraná, que veio para fazer a capacitação e ela mostrou como a gente identificar isso em desenhos na escola. Na hora que uma criança desenha, ela está trazendo ali o imaginário dela, o fantástico mundo de Bob, está traduzindo às vezes o que é dor, o que é altura dessa criança. E eu digo isso porque o espaço escolar talvez seja o espaço maior louco de proteção. Porque todo dia é uma oportunidade que o poder público, as instituições privadas têm para reconhecer a violência. Se é a família que nós temos que entender que intrafamiliar podem acontecer violências, quem enxerga? Quem tem contato diário. Então, a colega que é merendeira da escola, às vezes vê que uma criança todo dia está lá na escola pública pedindo merenda e começa a não merendar mais. Opa, isso é um alerta. Então, o que a gente está fazendo? Capacitando o conselho, e nesses 157 municípios, a gente vai capacitar um professor de cada um desses municípios, dos 157, e ele vai ser o professor articulador local. Então, para quê? Para que faça uma simbiose entre conselho e escola. Exatamente. O conselho tutelar vai para dentro da escola e o professor vai para dentro do conselho tutelar. Porque se a violência acontece dentro da casa, alguém que tem que estar ao redor desse convívio. Exato. Tem que estar visualizando isso. E na hora que ele visualiza isso, ele vai ter um canal direto para o conselho tutelar, porque assim, que até junho, final de junho agora, capacita o conselho. Em julho, que são férias, os professores vão estar conosco, sendo capacitados. Em agosto e setembro, final de agosto e setembro, o conselho tutelar, através de um jogo que nós fizemos, eu falei de meninas, deixa eu falar de meninos também. O que mais acontece de violência com meninos? Aqui no nosso território cearense, violência urbana. Tem um decreto que diz quais são as piores formas de trabalho infantil. Uma das piores formas de trabalho infantil é o tráfico. Ele adota nossos filhos. Infelizmente, é uma realidade. Então, o que é que mais acomete adolescentes, meninos? Violência urbana. Isso é para dizer que eles vão para a escola, tá lá, e vão atuar para identificação. A gente criou uma tecnologia social, com a professora da Unilab, a professora Cintia Fonseca, para poder também fazer os bônus. E ela criou uma tecnologia social chamada Parear. Parear, quando eu falo parear, eu digo a ela, viu? Que eu sou mais menina. Parear, eu digo assim, eu lembro do Bluetooth. parear o Bluetooth. Pareamento. E ela disse, olha, eu vou dar esse exemplo agora. Porque ela disse que realmente a ideia é parear a suspeita e a violação com o ator que deve identificar. É um pareamento. E essa palavra é um acróstico. Perceber, atender,
responder, cada letra tem um significado. E ela criou um protocolo para que como perceber, como atender, como responder, porque às vezes você infantiliza. A criança diz assim, vamos inventar aqui hipoteticamente. Digamos que o Henri chegou a dizer para alguém, estou com dor no pescoço, eu vi isso em uma das cenas, eu percebi. Mas como é que eu vou atender? Eu não posso dizer assim, tá não, meu filho tá não. Vamos fazer com a linguagem popular? Vocês como, tá não, deixa de besteira, cadê esse pescoço? Eu tô transformando aquilo em algo que não deve ter atenção. Então eu também tenho que saber como atender. Como atender. Eu tenho que saber como reconhecer. Enfim, eu não vou falar da tecnologia social, outra oportunidade, a gente coloca ela pra cá pra falar. Muitas. E, inclusive, o curso que a gente vai fazer com a ESA, batendo na porta da ESA, a tecnologia social, eu quero que seja um dos modos. Sim. Porque é muito importante para nós na advocacia também. Às vezes eu estou fazendo aqui um processo, outro, divórcio, e eu tive contato com a criança e eu percebi. Aí, trazendo esse tema, eu já vou fechar aqui com a pergunta. Como é que a violência contra a mulher e a violência contra a criança, elas podem estar interligadas, aproveitando já essa deixa da doutora Paula? Nas mãos. Pode ficar à vontade, porque tá tão bom. Violência, ela nunca é desconectada. Nunca. Tem um livro do Graciliano Ramos, eu li na adolescência, que ele, um dos contos, ele fala assim, que eu vou contar o final da história, senão eu vou ficar longa. Eu vou contar o final da história do conto. Ele diz, era um homem que era um matador, mas ao mesmo tempo ele era rude com todo mundo, mas jogava de bila no chão e de pipa no céu com os filhos. E ele quer demonstrar que ele era um péssimo sujeito e um excelente pai. Mas é o que dá. Não comporta. Ele é um excelente pai, mas é um péssimo marido. Não comporta em nossas mentes que alguém não comporta na sociedade, que alguém seja excelente cuidador desse coelhinho e péssimo cuidador desse dragãozinho. Então, quando o Graciliano Ramos quis dizer isso, eu entendo, porque é do momento histórico, né? Mas a gente tem que pensar que as violências estão interligadas. Vamos lá, Panceno. Digamos que ele seja um excelente pai. Ele acorda às 5 da manhã, toma banho, vai comprar o pão, volta para dar aos filhos, banha os filhos, dá o café, ele faz o café e leva para a escola. Que homem maravilhoso. Só que ele passou a noite batendo na mão. Embriagado, passou a noite batendo. Ele nunca levantou a mão para essas crianças. Mas a noite toda foi de confusão, de contenda, de briga, o quarto pipocando. Como é que ele está emocionado nessas crianças? A violência psicológica não é só quando eu levanto a voz para a criança, mas quando ela está num ambiente insalubre, onde a violência é a regra. Mas eu vou dizer, né? não só insalubre, tortura, vira tortura. É uma insegurança para a criança. Não. O que vai ser da minha Você vê o cenário, tem uma música que eu gosto muito, que é o forró cearense, um cenário de amor, fala na música do forró, você vê um cenário de dor. É claro que essa criança não vai render na escola. É claro que o medo vai ser transversal na vida dela. E é claro que ela vai ter a pancada, a briga, o tapa, como sendo o condutor da vida dela. Pode ser que ela vai arrumar o pai, que foi fazer o café. Ela vai arrumar a mãe, que é uma sofredora na cabeça dela. Mas pode ser que seja um menino que cresça pensando que a violência para com a mulher é normal. Pode ser uma menina que está vendo aquilo e acha que apanhar do marido é a regra do jogo. Então ela pensa fora da caixinha. Ou né? não, ou porque a gente tem muita expressão que eu acho até um pouco, em regra, o que acontece, porque dor é sofrimento, mas a gente tem aquelas pessoas que de peixe, peixinho é, nem sempre. Nem sei. Na verdade, o peixinho, às vezes, vai por outro caminho, né? O Nemo aí. Não, os psicólogos até falam dessa reprodução de comportamento, que o filho que presenciou essa situação em casa, muitas vezes ele reproduz aquele comportamento, né? Às vezes, quando a gente observa uma família, o filho, eu atendi um caso assim, tá? A gente estava lá na delegacia da mulher, e eu estava com a minha cliente, e tinha uma moça que chegou com a mãe dela, e aí ela toda quebrada, ele já tinha batido muitas vezes nela. Nesse dia, à noite, a mãe dela contando pra gente, disse que ele jogou ela da escada. Aí ela olhou pra mãe dela e falou assim, mas a minha mãe também apoiou a vida toda do meu pai. Então, assim, parece que às vezes a reprodução do comportamento, você
você conviveu tanto com aquilo ali, passa a ser natural. E aí você arranja uma pessoa que vai fazer a mesma coisa com você, infelizmente. Como aqui é um momento leve, para indicar para quem está assistindo, bote no YouTube Vida Maria, que mostra isso aqui que a doutora contou agora. A reprodução social é um elemento. Nem sempre, mas é um elemento muito, que a sociologia mostra que é muito comum haver esse tipo de situação. E é difícil quebrar esse ciclo, né? Vai depender realmente se você teve um aparato, se você conseguiu muita terapia. Não só na terapia, mas realmente se você conseguiu ter um olhar diferente sobre aquela situação e dizer, não, isso não é para mim. Existem pesquisas que dizem que basta ter uma pessoa que ame, que acolha aquela criança para que possa sair e quebrar esse ciclo. Uma pessoa, porque às vezes vive num ambiente que não tem totalmente o amor, né? Que por todo lado, então basta um. Eu entendo que a gente vive numa transformação social muito grande, né? Hoje em dia, o Estado está presente mais ativamente do que antes, né? Muito embora, eu costumo dizer que o Estado de Ceará é diferenciado, igual a nossa OAB é diferenciado, mas existem locais que a gente não tem essa política pública, a gente não tem o ISOL, então, e as pessoas não conhecem, então é uma ferramenta que é importante, é uma ferramenta que você pode estar dentro de uma rede sendo acompanhada por pessoas que são capacitadas, técnicos, inclusive pelos próprios conselheiros tutelares. Isso é importantíssimo, porque dá segurança àquele menor de que ele tem alguém por ele, né? E todos eles são os nossos filhos também. E a gente tem que ter cautela, porque, como a doutora Enia fala, existe a reprodução de comportamento. E se a gente quer uma sociedade mais justa, que tenha paz social, a gente tem que primeiro olhar para dentro de nós, para saber o que é que deve ser melhorado e externar isso socialmente, né? Então, é uma reflexão que deve ser feita, que é muito importante nesse momento, desse caso que é tão emblemático e que marcou tanto, né, o nosso Brasil, e que a gente ainda vai, e eu creio que vai marcar ainda mais, porque não vai acabar aí, né? Porque vai continuar. Recurso, todas as vias judiciais, podendo, inclusive, ir para a Comissão ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi o que aconteceu no caso da Maria da Penha, quando ela sentiu que houve ali desrespeito a seus direitos humanos, foi buscar fora, porque o Brasil não estava acolhendo. Então, pode acontecer que, no caso da lei Henri Borel, se perceba que não está tendo isso, né? E aí, por isso, eu acredito que talvez até daqui possa. E como a doutora Ivânia falou, que as violências elas são sempre interligadas, né? Então a gente deve ter um olhar mais humanizado do caso concreto e não só emocional, né? Lógico, trata-se de um assassinato de uma criança, não trata-se de misoginia, como a ministra Carmeli Lúcia frisou. Então, mas a gente deve olhar o caso concreto e antes de apontar o que é que está acontecendo dentro das nossas casas. Será que não tem algum caso semelhante que a gente possa olhar e prevenir para que não chegue num desastre maior como o do Borel, né? Então, é isso que eu entendo que a gente, como sociedade, quando tem um caso de grande repercussão nacional, nós nos voltamos muito para aquilo, mas deixamos de olhar para dentro da nossa casa, e não somos a sociedade, né? E a sociedade não se faz sem a gente. E se isso está acontecendo, é porque algum lugar está falhando. E esse lugar que falhou foi o que era para dar segurança, que era a casa. Nós temos o ECA, que é uma lei nova, é um bebê da lei, que é de 90, né, está engatinhando, e é uma lei que realmente ela é um fenômeno, é muito boa, mas ainda precisamos colocar a prática para defender. Então, assim, é muito importante a gente também observar. A gente tem a lei, ela é nova, de certa forma, porque ela é de 90. Tem quantos anos aí de 90? É o quê? 36 anos? É isso mesmo? E a 3431, que é de 2017. Né? E a gente tem agora do meu ECA digital, né? Outro tema para debate. Há tempo que a gente fala muito. Vai sair uma cartilha da comissão ali. Mas eu quero, e a gente vai falar do ECA digital. E, gente, como já a doutora Erivânia tem outros compromissos, né? Então, a gente vai finalizando, né? Como a gente pode apresentar, que hoje nós aprendemos bastante sobre o caso do Henri Borel, que vai muito além de um processo judicial. Ele vai nos convidar a refletir sobre a proteção integral,
responsabilidade compartilhada, fortalecimento das famílias, combate à violência. Olha que tanto tema importante, que muitas vezes a gente deixa passar, né? A importância da perspectiva de gênero e a compreensão das relações familiares. E para a gente entender o que é perspectiva de gênero, a gente tem que dar uma olhadinha na resolução do CNJ, tá? Porque lá encontra-se toda a cartilha para que a gente possa tornar isso mais acessível para a sociedade, tá? E eu, com as doutoras, agradecemos profundamente a doutora Elivânia Bernardinho, presidente da comissão. Também agradeço a doutora Ana Paula, a doutora Aida, por esse momento de reflexão, esse momento que a gente tem que parar realmente para pensar, né? O que é que nós queremos para o nosso Brasil, para a nossa sociedade, para as nossas famílias, aonde é que nós queremos chegar. E para isso a gente precisa de debates reais, sem venhas, né? Porque realmente a toga, ela merece respeito, mas não o silêncio da advocacia. Jamais, a advocacia não pode se calar mediante de temas como esse, de debates importantíssimos, né? Principalmente quando envolve o próprio judiciário. Um adendo aqui, a gente está botando a responsabilidade toda em cima do judiciário, né, do da juíza, mas as leis não vêm dos advogados, não vêm dos juízes, nem dos promotores, né, nem... Nós somos participantes, são na realidade, pela política, então por isso é muito importante você ser consciente e conhecer como votar no conselheiro, como votar no político também, que vai representar o seu direito. A eleição está pertinho, né? Então a gente também tem que ter essa reflexão, principalmente quando tratar de direito das mulheres, como é que nós mulheres queremos ser representadas, por quem queremos ser representadas, por quem conhece as nossas dores, ou por aqueles que continuam sempre no poder, também cometendo violência contra a própria mulher que está na política, né? Então, isso também é um outro tema que a gente vai... Violência política de gênero. Sim. Muito bom. E, doutora, agradeço de todo o coração. E eu quero, novamente, aliás, nós queremos a senhora próxima. Amiga, conta aí como é. Eu era a menina que liderava os meninos. Aí eu dizia assim, a gente vai brincar, a gente vai subir no muro, pular na casa, a casa tá abandonada. Ixi, tem gente, corre! Aí, ixi, e agora, Ana Paula, a gente vai fazer o quê? Vamos brincar de quê? Aí lá eu venho inventar a história. Todo tempo, toda hora. Eu era a garota que liderava as aventuras da Ana Paula. Quinta série, total. Total. Tecnologia cachito. Dê um minutinho pra ele. Agora eu não consigo botar a Ivila sentada aqui, não, mulher. Eu tô nesse nível de edição. Tu que sabe que eu sei fazer. Não. Edita em que sistema, Ana Paula? A mulher é meu juízo. A mulher 1000 coisas ao mesmo tempo. Tô impressionada. Ó, aqui é pra isso. The Bluetooth device is ready to pair. Alô? Alô? Vamos falar com a criança? Mosquito. É mil utilidade, Margarete. Não sei não. Eu posso falar grosso? Venha falar besta comigo, que eu falo grosso desse jeito com você. Agora, se você for bom comigo, eu não falo assim. Eu falo assim, desse jeito, ó. Viu, mocinho?